Vamos para a última aulinha de descolonização, de lutas de libertação da África e da Ásia, né? Agora, de fato, falando dos casos africanos, beleza? Desse grande continente, né? O continente dos continentes, a África. Gente, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? A gente vai ter uma disparidade de datas, né? Alguns países vão ter colonizações bem mais antigas, né? Com um grande histórico de independência, né? Alguns países são muito novos, tá? Que é o que a gente vai ver aí, como por exemplo o Sudão do Sul, tá? Mas a gente tem países com um histórico muito maior, né? Como por exemplo a África do Sul, a Libéria, o Egito, tá? E a partir disso a gente vai ter o movimento, né, de autodeterminação dos países africanos e asiáticos cada vez mais crescente ao longo do século XX, né, culminando na metade do século com a maioria das independências, tá? Então, na década de 50, na década de 60, a maioria dos países de colonização francesa vão ficar independentes nessa década, tá? Alguns deles vão ter muita guerra, mas alguns também vai ser por via diplomática, tá? A gente vai ter, por fim, né, na década de 70, a descolonização dos países da África portuguesa, tá? Lembrando que Portugal tinha uma situação à parte porque vivia o fascismo, né, em pleno 1960, 1969 que morre o Salazar. Então, para vocês verem, né, como isso interfere na situação, né, da colonização, beleza? E aqui eu trouxe, né, separei alguns casos para a gente dar uma olhada. Por exemplo, a Líbia, né, esse país que vocês estão vendo aqui, que tinha colonização italiana, né, uma parte da Líbia vai ficar independente, né, na década de 40, outra parte só na década de 50. Então a gente vai ter aí, em 1951, a libertação completa da Líbia, Marrocos e Tunísia, né, autonomia reconhecida pela França em 1956, né, lembrando que na década de 50 e 60, a grande parte das colônias francesas vão conquistar a liberdade, né? Então aqui Tunísia, aqui Marrocos, beleza? Até hoje aqui Marrocos tem um conflito nessa região que é chamada Saara Ocidental, que ainda não é reconhecida como um país, tá? Pela ONU. Então uma coisa interessante aí pra gente ter em mente. E aí eu trago o primeiro grande conflito, né? Que foi o conflito do Congo. Congo que vai conquistar a sua independência aí na década de 60, junto com toda essa leva, né? Lembrando que o Congo é esse país que vocês estão vendo aqui. Na verdade, o Congo mesmo é esse aqui que eu estou com o mouse em cima. Aqui na direita, esse maior é chamado República Democrática do Congo, tá? E é toda essa região aqui do Congo, ela era de domínio belga, né? Lembrando que o Leopoldo, o rei da Bélgica, ele vai fazer atrocidades lá no Congo, tá? Ele vai cortar a mão das pessoas que não faziam o que ele queria, né? Ele vai assassinar, estuprar mulheres, tá? Ele vai, nossa, é triste, né? A situação do Congo. E aí a gente vai ter então esse conflito do Congo de 1960 a 1963, né? Onde vai inclusive acontecer a morte de um secretário-geral da ONU em 1961, para vocês verem como era pesado, né, essa situação do Congo, né? A gente vai ter a morte do Dag Hammarskjöld, né, que era o grande líder da ONU da época, tá? Em meio a esse conflito que envolvia principalmente, né, o líder do Congo, Mobutu Sese Seko, que era o cara que queria essa libertação do Congo, rompendo completamente com a Bélgica, e também envolvendo um cara chamado Patrice Lumumba. O Patrice Lumumba, ele queria continuar, né, tendo relações com a Bélgica. E aí o Patrice Lumumba, ele vai tentar fazer uma independência dentro da independência, né? Então, dentro da independência do Congo, teria uma região, né, independente do Congo, que seria a região da província de Katanga, né, que seria um novo país. Mas o Mobutu Sese Seko vai acabar conseguindo controlar esse movimento e fazendo então a unificação de toda a República do Zaire. Como assim Zaire, Bruno? Não estava falando para mim até agora que era Congo? Então, mas a gente vai ter por muito tempo essa região chamada de Zaire, a República do Zaire, que só vai mudar para a República Democrática do Congo na década de 90. Beleza? Outra coisa importante, tá? Outro país, né, que na época era conhecido como Rodésia, mais especificamente Rodésia do Sul, tá? Que hoje a gente conhece como Zimbábue, tá? Que é esse país aqui que vai conquistar muito mais tarde, né, lá para a década de 80, a sua independência, beleza? Então, Zâmbia aqui em cima, Zimbábue e Malawi, aqui esse país, né, com a geografia muito interessante, né, a formação desse país. Mas enfim,
a gente tem então essa região da Rodésia que hoje em dia a gente conhece como Zimbábue. A mesma coisa acontece aqui com um país que na época era chamado Suazilândia e hoje na verdade o nome desse país é Eswatini, tá? Outra curiosidade interessante aí, né, nessa questão de países, beleza? Outra coisa, né? Outro país interessante também é o Sudão, que vai conquistar a sua independência aí lá para a década de 50, tá? E aí, hoje em dia, né, lá para os anos 2010, a gente tem em 2011 a independência do Sudão do Sul. Olha só que interessante, né, galera? Então a gente ainda tem até hoje conflitos que trazem independências, que trazem separações geopolíticas na África, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é um assunto que a gente vai estudar mais para frente, é o conflito da Ruanda, tá? Que vai então trazer aí a independência do Ruanda, vai unir em um mesmo território duas tribos rivais que se odeiam, a tribo dos Tutsis, né? O grupo étnico dos Tutsis e o grupo étnico dos Hutus, tá? Os Tutsis e os Hutus se odeiam e a gente vai ter um genocídio de um grupo pelo outro que a gente vai ver mais pra frente, tá? Que é mais questão de quase que atualidade, beleza? Agora eu quero falar para vocês de um caso específico que é muito interessante também, que foi o caso da Argélia. O que aconteceu na Argélia? Você me pergunta, eu te respondo. Na Argélia a gente tinha uma colonização francesa, tá? Onde a gente vai ter uma ocupação francesa muito grande. Mais de 600 mil franceses vão diretamente para a Argélia, tá? E a gente vai ter então uma guerra de libertação desse país, que vai acontecer de 1954 a 1962, tá? A gente vai ter aí esses franceses que moravam na Argélia sendo chamados de pied noir. O que seria pied noir? Né? Noir, né, que seria a cor preta em francês, né? Então a gente tem esses caras sendo chamados de pés pretos. São brancos que vivem na Argélia, né? Mas para os franceses eles são considerados brancos de pés pretos, beleza? Então a gente vai ter esse grande contingente de franceses brancos na Argélia que vai formar aí a organização do exército secreto, a OAS, que seria então essa elite francesa, os Pieds Noirs, né? Que iriam querer controlar para impedir que acontecesse a libertação da Argélia, né? A independência da Argélia. Eles queriam que continuasse sob o domínio francês, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter aí a formação da Frente de Libertação Nacional, né, se opondo à OAS, né, se opondo a essa organização do exército secreto, né, que tentaria fazer com que essa libertação, fazer com que essa independência, né, isse para frente. E a gente vai ter então os franceses se dividindo. Uma boa parte dos franceses quer a libertação da Argélia, outra não. Outra quer que continue a Argélia sendo colônia francesa. Em 1958 eles vão chamar o general Charles de Gaulle, que lutou na Primeira Guerra, lutou na Segunda, ele é super consideradíssimo aí, tá, pelos franceses, e ele vai ser eleito presidente da França, né? Então ele vai governar de 1959 a 1969, tá? 10 anos aí no poder, ele vai ficar 2 mandatos, beleza? E aí o que ele vai decidir? Ele decide retirar as tropas francesas da Argélia e então, né, chamar uma constituinte para declarar a descolonização desse país. Muita gente vai ficar muito brava com o De Gaulle, tá? A gente já estava passando por um conflito, uma guerra civil na Argélia, tá? Desde 1954, e a gente vai ter aí um auge, né, desse conflito quando o De Gaulle, ele diz que ele quer apoiar, né, a descolonização da Argélia. Os militares vão tentar matar ele, não vão conseguir, inclusive tem um filme bem interessante para você assistir em relação a essa tentativa de assassinato do Charles De Gaulle, que o nome do filme é O Dia do Chacal, tá? Que retrata um assassino que tinha como missão matar o presidente da França, tá? E a gente tem aqui o De Gaulle, né, imagens do De Gaulle, tanto em seu ofício militar, quanto como presidente da Argélia. Na real, esse aqui não é o De Gaulle, desculpa. Esse aqui é o De Gaulle, e esse aqui é o líder da Argélia, tá, galera? O líder da Argélia, ele se chama Ben Bella, tá? O Ben Bella é o líder da Argélia. Tranquilo? O que vai acontecer? A gente vai ter aí os militares tentando matar o De Gaulle, não vão conseguir, e a Argélia vai conseguir, então, a sua independência, tá? E aí o Ahmed Ben Bella seria, então, o primeiro presidente da Argélia. Tranquilo? O que vai acontecer? A gente tem aqui até imagens, né, do Ahmed Ben Bella, o presidente da Argélia, com Pelé e Garrincha. Olha só que interessante, né? Pelé e Garrincha já se encontraram com o então presidente
da Argélia. Outra imagem que é bem triste, né? Porque foi um conflito muito mortífero, né? Foi um morticínio o que aconteceu na Argélia. E aqui a gente tem as pessoas, né, escrevendo nas paredes. Só tem um herói para a Argélia, que seria o povo, né? Então, ressaltando como o povo é o próprio herói da própria independência, da própria desconstrução, né, do imperialismo francês. Tranquilo? No fim das contas, a gente vai conseguir então essa independência, por mais que tenha como resultado de uma guerra civil muita chacina, né, e muita destruição, muita fome, muita crise nesse país recém-formado. Beleza? O que vai acontecer? A gente tem que, por fim, então, estudar dois casos, né? Primeiramente, o caso da África Portuguesa, beleza? O que vai acontecer com a África Portuguesa? Por que a África Portuguesa demorou tanto para se tornar independente? Né? Por que demorou tanto para Angola, Moçambique, Cabo Verde? Né? Por que demorou tanto para esses países se tornarem independentes? Por conta de Salazar. Né? Salazar Sonserina, quase isso, né? O cara era do mal, né? O Salazar, ele vai fazer uma ditadura fascista em Portugal, né? Que vai perdurar até 1974, né? Por mais que ele tenha morrido em 1970, 1969, por aí, né? Mas a ditadura, né, salazarista continua se perpetuando até 1974. Os moldes, né, do fascismo português vai continuar, beleza? O Salazar não aceitava independências e é por isso que não vai acontecer independência, né, até a sua morte, até o fim desse regime salazarista. Tranquilo? Ele usava muita violência para conter as colônias, ele era um real ditador perante esses países africanos, tá? E a gente vai ter então a sua morte e em 1974 a Revolução dos Cravos. O que foi a Revolução dos Cravos? A gente vai ter soldados se recusando a participar de guerras, conflitos ou qualquer tipo de ação bélica contra as colônias, né, africanas. A gente vai em algum momento talvez falar mais bonitinho da Revolução dos Cravos, tá? Mas só contextualizando, a gente vai ter eles colocando flores, né, na ponta das armas e se recusando a lutar nesses movimentos aí de tentativa, né, de manutenção da metrópole, tá? A gente vai ter Cuba e a União Soviética apoiando algumas colônias que vão ser, então, tentando, né, se libertar. A gente vai ter muita luta de libertação, apesar de serem contidas pela força do Salazar. Tá? Na década de 70, em 1974, 1975, a gente tem, então, finalmente, né, a independência de Angola e Moçambique, Cabo Verde e outras colônias portuguesas. Beleza? Primeiro vamos analisar o caso angolano, tá? O que vai acontecer? Depois da independência de 1974, né, a gente vai ter o movimento, né? A gente vai ter um movimento principal, que é o MPLA. O que foi o MPLA? O MPLA foi o movimento Popular Liberta Angola, né? E esse movimento, ele era um movimento único, né? Que tinha uma tendência um pouco mais socialista, mas em determinado momento, né, depois da independência, vai ter uma dissidência. A galera mais capitalista, menos a favor, né, desses ideais, né, do proletário no poder e tudo mais, vai acabar formando a frente da UNITA. O que foi a UNITA? A União Total Independência Angola. Tá? Então a gente vai ter aí uma luta entre o MPLA e a UNITA. E aí o que vai acontecer? Vai formar uma guerra civil após a independência, que vai perdurar até 2002, o ano do meu nascimento. Olha só que doideira, né? Eu estava nascendo, estava terminando o conflito na Angola, e a gente vai ter uma vitória do movimento Popular Liberta Angola, tá? E aí a vitória desse movimento. Tranquilo? A gente tem depois também Moçambique, tá? Moçambique vai ter uma situação parecida, duas frentes, tá? A Renamo e a Frelimo. Após a independência, uma luta entre as duas frentes. A Renamo é a Renovação Nacional Moçambicana e a Frelimo é a Frente de Libertação Moçambicana, tá? A Frelimo ela é mais capitalista, mais apoiada por África do Sul, Estados Unidos, e a Renamo mais próxima do socialismo. A gente vai ter o término, né, desse conflito fechando em um impasse. Não vai ter muita resolução, tá? E a gente vai ter então a situação do Moçambique, né, sendo ainda com algumas guerras, com algumas instabilidades, mesmo após a independência. Beleza? Queria fechar essa aula, então, fechando as nossas aulas de luta de libertação África e Ásia, com a África do Sul. Esse querido que a gente conhece, que foi o Nelson Mandela, né? Queria terminar com ele. Mas, Bruno, né, a África do Sul, tu falou lá no início da aula que foi um dos primeiros países a se libertar, né, dos países ocidentais. Pois então, por mais que a gente tenha, né, uma libertação política, a gente não teve uma libertação econômica, sequer uma libertação
cultural. Por mais que a gente tenha uma libertação política de um país africano, o povo africano não se libertou, porque teve que conviver com um regime de segregação racial da minoria branca que fez a independência na África do Sul. A gente vai ter então o apartheid nesse país, que vai segregar negros e brancos. Os brancos são minoritários e mesmo assim dominam os negros, que não podem frequentar determinadas áreas da África, por exemplo. As leis não são iguais entre todas as pessoas. Negros têm leis mais severas, né? Negros não podem se aproximar das áreas brancas, né? Então a gente vai ter esse regime de segregação, o racismo explícito e usado como prática política na África do Sul, né? A gente vai ter um grande líder aí sendo preso nesse regime do apartheid, que foi o Nelson Mandela, tá? O Nelson Mandela só vai conquistar a sua liberdade na década de 90, tá? Ele vai ser liberto em 1990, quando ele começa a articular então o fim do apartheid com o Congresso, né, da África do Sul, e a gente vai então ter o fim do apartheid e a presidência do primeiro negro na África do Sul, mesmo tendo conquistado a sua independência há muito tempo, no início do século XX, o primeiro presidente negro na África do Sul só vai subir ao poder em 1994, né? Então foi o Nelson Mandela o primeiro presidente negro da África do Sul. Por isso que eu quis trazer esse caso, né? Por mais que a África do Sul tenha se libertado, né, dos países ocidentais, né, o povo africano não se libertou dos opressores. E aí o presidente Mandela vai ficar no poder de 1994 a 1999. E aí o sorriso desse grande lutador que foi o Nelson Mandela, para terminar essa série de aulas, né? Para a gente terminar aí que, por mais que seja uma desgraça, né? Por mais que o mundo seja cruel, por mais que tenha tanta injustiça nesse mundo, ainda há esperança e o Nelson Mandela está aí para provar isso, né? Uma pessoa que lutou muito e acabou conquistando aí, né, o seu espaço, conquistando a liberdade do povo africano na África do Sul. Beleza, galera? Dá o teu comentário aí, me diz aí, ficou legal, não ficou, gostou da aula, o que pode melhorar, o que pode aprimorar, tamo aí para isso, né? Dá o teu curtir aí, compartilha com a galera se achou pertinente, se achou interessante. Espero que tenha ajudado. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima oportunidade. Beijão. Valeu!